O nosso muito obrigado pela companhia. Eu sou José Roberto e vou tocar esse bate-papo até às 9 horas. E no programa de hoje falaremos o papel da nutrição na vida dos trabalhadores em educação. Esse é o tema, né? O nosso convidado de hoje, né, ele é natural de Natal. É bacharel em nutrição pela UFRN, pós-graduado em nutrição clínica ambulatorial, atua há 4 anos como nutricionista e faz parte do quadro efetivo lá do município de Bom Jesus, um pouco aqui pertinho da nossa cidade, onde é responsável pelo atendimento à população no âmbito da saúde, né? Eu estou falando e apresentando o nutricionista José Augusto Torres Estevam. Bom dia, José Augusto. Bom dia, Roberto, tudo bom? Roberto, primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a nutrição, né, a importância da nutrição, certo? E gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Beleza. Obrigado aí pela presença. A gente fez o convite a José Augusto já faz um tempinho, só que a agenda dele não batia com o dia, certo? Aí a gente findou conseguindo para esta semana e de preferência para hoje. A gente tem que agradecer a visita dele aqui em nossos estúdios e falar um pouco sobre nutrição. José, fala aí, José Augusto, fala aí para a gente e os teleouvintes, né? O que te fez, o que te incentivou a entrar nesse campo da nutrição? Fala um pouco da tua vida aí, quem te incentivou, quem te buscou, quem orientou, né? Isso. Para falar disso, a gente tem que voltar um pouquinho lá no tempo, né? Lá em 2014, 2015, mais ou menos. Eu estava no ensino médio, né? Certo. Eu me formei ali na Escola Agrícola de Jundiaí, não sei se você conhece, ali em Macaíba, o polo, né, da UFRN. E lá eu fazia o curso técnico de agroindústria, né? Então eu já trabalhava, já estudava essa parte de alimentação. E aí eu estava naquela, né, entre nutrição e engenharia, né, de alimentos. Mas só que naquela época também eu era um adolescente que passou pela adolescência com obesidade, né? Então foi naquele momento ali que eu descobri a nutrição, né, como esse papel assim do cuidado com a saúde, né? Emagreci, tudo mais, melhorei, né, minha autoestima. E foi aí que eu optei pela nutrição. Foi minha primeira opção, né, no Enem. E aí fiz o Enem, deu certo e comecei a cursar, né, a nutrição. Então, e desde do começo da faculdade sempre gostei muito, né, do assunto. É realmente assim a escolha certa, né, que eu fiz, digamos assim. E aí, como é que você veio parar aqui na Regional do Ceará-Mirim? Quem te convidou? Como foi isso aí? Fala um pouco pra gente. Pronto. Minha mãe, ela é professora, né? Ela atualmente, né, ela trabalha pelo Estado aqui, né? É concursada aqui e trabalha aqui em Ceará-Mirim pelo Estado, pela Escola do Estado, né? Qual escola? Agora tu me pegou. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Então, tem escola o Celso Sica, agora está interditado por causa houve um vendaval, destruiu lá. Tem o Baldo Bezerra aqui próximo, tem o Enéas, o General, o Instituto Imaculada Conceição. Isso, e o CAIC. É o Instituto lá embaixo, ali perto do Banco do Brasil. Pronto, é esse mesmo. Certo? E aí, lá ela conheceu a Tati, né, a Tatiane, e aí, conversando e tal, surgiu a oportunidade, né, o assunto desse trabalho junto com o Cinti, né, de poder oferecer aí o atendimento nutricional junto com o Cinti, né, dar essa oportunidade para os trabalhadores em educação. E aí ela me passou o contato de Tati, a gente foi conversando até que deu certo e aí estamos aqui agora, né? Falar sobre nutrição é um tema bastante amplo, né? Isso. Mas a gente vai falar aqui sobre nutrição humana, né? Fala aí sobre essa nutrição. O que significa nutrição, as pessoas entenderem. Pronto. A nutrição, né, a gente tem que falar muito sobre... basicamente é a alimentação, né? Quando a gente fala de nutrição, a gente fala muito sobre a alimentação, né? E aí, quando a gente fala sobre a alimentação, o pessoal fica muito na dúvida o que seria, né, aí uma alimentação saudável, digamos assim, né?
E aí, se fosse para eu, né, definir em uma palavra, né, alimentação saudável, nutrição, né, seria, eu acho que equilíbrio, né? A alimentação ela tem que levar em conta tanto os aspectos, né, nutritivos, né, os nutrientes, calorias, vitaminas, minerais, mas também tem que levar também em relação aos aspectos sociais, psicológicos, né? Então, uma alimentação saudável, além, né, de conter certos tipos de alimento, tem que ser uma alimentação que a pessoa vá conseguir levar aquela alimentação. Tem que ter ali um equilíbrio, né? A gente não pode excluir, né, alguns alimentos e deixar só outros. Então, é tudo uma questão do equilíbrio ali na alimentação, né, quando a gente fala de nutrição. E o nutricionista é bastante importante para esse... Isso. O nutricionista ele vai ser a pessoa que... Vai ser o cara chato da coisa, não? Não. Assim, claro que a gente tem, né, algumas que são mais... tem uma conduta um pouco mais rígida, né, mas... é nisso que cabe também o indivíduo, né, procurar um profissional que realmente atenda ali as necessidades dele. Não necessariamente a gente vai ser o cara chato. O nutricionista tem que ser o cara que entende, né, as particularidades de cada um e consegue, né, fazer com que aquela pessoa leve uma alimentação saudável dentro da sua rotina, dentro do que a pessoa gosta, do que não gosta, e vai ajudar a pessoa justamente nesse montar, né, esse plano, esse cardápio para que a pessoa consiga levar essa alimentação e não ser aquele cara chato que vai tirar tudo, que dizer que isso não pode, isso aqui não pode, né? A gente tem que tentar encaixar com a rotina e as preferências da pessoa, né? José, me diga uma coisa. O ser nutricionista hoje está em alta no mercado? O que é que você pode dizer para a gente? Tá bem alta, né? A gente, hoje em dia, ainda mais, né, com a questão das redes sociais, né? Instagram, enfim, TikTok, tudo isso, né? A gente vê bem em pauta, assim, né, a questão do fitness, né? Da questão da qualidade de vida, do treino, né? Academia, musculação, esporte, né? Então, com tudo isso, vem, claro, né, a nutrição, né? Tem que estar lado a lado, né? São duas coisas que caminham juntas, né, a questão da alimentação e da prática de esporte. Então, eu diria que sim, está bem alta, né, essa questão da nutrição também. Gente, nós estamos conversando aqui com o José Augusto, ele é nutricionista e está prestando um serviço aqui à Regional de Ceará-Mirim. Está conosco a Aniele Duarte, é diretora do SINT, Regional de Ceará-Mirim, Carlos Alexandre, que a Aniele está dizendo, bem-vindo ao nutricionista regional, colaborando com a saúde dos profissionais de educação. E mais aqui, Raimundinha também, do que é ao vivo. Raimundinha está com a gente. Bom dia, Raimundinha. Carlos Alexandre também está dizendo bom dia a todos. Estamos falando aqui sobre nutrição. E aí nós temos o nutricionista da regional para conversar com a turma. O que é essa alimentação saudável? Eu não posso esquecer uma coxinha, um pastel, um risole. Esse tipo aí sempre está em cada esquina, Iranjo, tem alguma coisa que leve a esses salgados aí, né? Que facilita a degustação do povo, né? Principalmente quem vem do interior. Aqui cidade também, a gente aproveita para comer. O que é essa alimentação saudável? Pronto. Né? Aí a gente volta de novo para aquela palavrinha que eu usei lá, né? A questão do equilíbrio. Né? A alimentação saudável é uma alimentação equilibrada. Não é dizer que você nunca mais vai poder comer essas coisas que a gente chama de coisas gostosas, né? Não é dizer que nunca mais você vai frituras. poder... a fritura. Claro, a gente indica que evite, né, esses tipos de alimentos, né? Não são alimentos assim que são, né, legais da gente ter ali na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Não é que você possa também comer todos os dias esse tipo de alimento, né? Mas, claro, se você leva uma alimentação equilibrada ao longo da semana, né? Controla ali a sua alimentação, você pode, vez ou outra, né, sair um pouco da sua rotina e consumir esses alimentos que a gente geralmente julga como gostosos, né, saborosos. As pessoas vão entendendo que tem que evitar esse material quando tem uma conversa com um nutricionista, né? Isso. Ele vai sentindo essa necessidade de
controlar isso? Isso. Porque, assim, acaba que nós, nutricionistas, também somos educadores, digamos assim, né? Uhum. Uma consulta com com o nutricionista não é só tirar as medidas, você chega lá, eu monto um plano e te entrego esse plano e daí para frente você segue esse plano e acaba por aí, né? Se fosse assim, até hoje em dia até tem o chat GPT, né, que consegue até gerar o cardápio automatizado, né? O nutricionista vai além disso, né? O papel do nutricionista, ele realmente tem que saber, né, conversar, educar e é durante as consultas que a gente vai fazendo esse trabalho de educação, vai explicando, né, sobre a alimentação. Então, a pessoa que passa por essa consulta com o nutricionista, ele passa a entender mais sobre a alimentação, né? E quais são esses benefícios? Vamos trazer aqui para o... Pode ser uma pergunta meio idiota, mas se faz necessário se ter, porque muita gente está acompanhando o nosso programa, tem muita gente que tem dificuldade de entrar em forma, como diz o velho ditado, né? E quais são os benefícios de uma alimentação saudável? Roberto? E em seguida você pode até responder. E esse desafio de ter uma alimentação saudável? A gente vive num país aqui complicado, entendeu? Mas depois a gente entra nesse método. Mas vamos lá. Alimentação saudável e as dificuldades os desafios, né, para ter a alimentação. Pronto. A questão dos benefícios, né? A gente vive hoje num mundo, num país em que grande parte da população, né, tem ali certas condições, né? As doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, né? E essas doenças, elas são assim geradas por hábitos, né? Um conjunto de hábitos que a gente vem levando já por muito tempo, né? O desequilíbrio na alimentação, a falta de exercício, né? O sedentarismo, certo? E aí a gente acaba desenvolvendo essas doenças. Que doenças são essas, né? Diabetes, hipertensão, né? Doenças do coração, ali, infarto, né? Enfim. E aí todas essas doenças são doenças que a gente diz que são evitáveis ou pelo menos controláveis, né, digamos assim, né? A gente poderia evitar muito dessas doenças se desde lá de pequenininho, né, a partir dos 6 meses que a gente começa, 6 meses de vida que a gente começa esse processo de introdução alimentar. Então, se a gente tem essa atenção desde pequenininho, a gente acaba muitas vezes por não desenvolver essas doenças, né? E aí, como eu trabalho lá no SUS, né, na atenção primária, né, da saúde, lá no município de Bom Jesus, eu digo a você que praticamente 100% dos casos que aparecem para mim lá são pessoas com diabetes, hipertensão, certo? Então, grande parte do problema de saúde do Brasil poderiam ser evitados se a gente tivesse esse cuidado com a alimentação, né? E não só essas doenças crônicas também, né? Quando a gente tem uma alimentação equilibrada, a gente tem as nossas vitaminas, os nossos minerais, né, equilibrados também, e aí a gente consegue ter um sistema imunológico melhor, e aí acaba evitando também outras doenças, né, que são doenças que são transferidas através dos vírus, né? Então, a gente tem toda essa questão desses benefícios, também você se sente melhor com o seu corpo, você consegue, né, lidar com o seu dia a dia melhor, você se sente mais disposto, consegue dormir melhor. Então, assim, a base mesmo assim para a nossa vida, né, para o nosso corpo funcionar bem, é realmente a questão da alimentação, né? Eu gosto muito de comparar a gente como se fosse um carro, né, digamos assim, né? O carro, ele precisa da gasolina, do combustível ali para funcionar, né? Mas também precisa de outras coisas também, né? Tem que trocar o óleo, tem que trocar o freio, né? A pastilha de freio. Então, o nosso corpo é como se fosse assim também, né? O combustível seria o nosso alimento, a energia, e essas outras coisinhas que a gente precisa ir trocando no nosso carro seriam as vitaminas, os minerais. Então, o nosso corpo precisa de tudo isso para funcionar bem. E, geralmente, a gente tem uma carência, né, nesse tipo de alimentação. E aí, como você falou, né, a questão dos desafios é principalmente a questão da rotina mesmo, né, assim, da gente ter o hábito, né, de preparar, né, nossos alimentos, né. Tem essa dificuldade, geralmente, né, os trabalhadores em educação, alguns, né, têm a dupla jornada, né, trabalham pela manhã e pela parte da tarde. Chega já nesse assunto aqui. Né, então, acaba sendo aquela correria, né, de um trabalho para o outro, de uma obrigação para outra. E chega em casa, tem as obrigações de casa também, né? Então, a maior dificuldade realmente assim na alimentação, né, o maior desafio é realmente essa questão do
do planejamento, né, de preparar as refeições, talvez, antes. Você, como nutricionista, já atua como servidor público da área, né, de nutrição, mas me diga uma coisa, o pessoal que vai para lá, vou falar, a clientela que vai te procura, o que justifica, o que é a justificativa que se dá para você dele estar obeso ou ele está com algumas doenças, né, fruto dessa alimentação? O que ele explica? Porque nós estamos vivendo uma situação que, mesmo que tenha alguns benefícios do governo, não é, mas nem todo mundo não está empregado. Às vezes vai pela facilidade, porque você chegar, tirar R$ 16 todos os dias, esse é aqui em Saramirim é o valor de uma quentinha aqui, entendeu? Você tirar isso todos os dias, para quem vem de fora, é, tem que pagar a viagem, tem um monte de coisa, isso encarece. Então, vai para a facilidade, o refrigerante, esse salgado do dia a dia. Então, é o que a gente vê. Lá no seu município, onde você trabalha, qual é a justificativa que chega para ti, ele ter ganho de peso, que ele tenha sido, né, essas situações aí? Pronto. Lá, o que eu percebo é justamente, assim, a falta assim, por mais que seja muito importante, né, esse trabalho do nutricionista, a gente ainda vê que tá, vamos dizer assim, precário o trabalho dele na população, digamos assim, né? A gente precisa realmente que os nutricionistas eles cheguem mais, né, nas pessoas, porque a gente percebe que quem está assim um pouco longe das redes sociais, né, por algum motivo, tem um conhecimento ainda menor sobre a parte da alimentação, né? E essa falta de conhecimento, às vezes, não é nem tanto a questão financeira, é realmente a questão da falta do conhecimento, saber o que realmente, né, comer, né, quais tipos de alimento consumir. Então, acontece muito, né, de chegar lá, para mim, algumas pessoas que o café da manhã é café com bolacha, ou café com pão com manteiga e só, né? E aí, quando é de tarde, novamente, o café com bolacha. Então, passa o dia comendo sempre a mesma coisa, a semana comendo sempre a mesma coisa, né? O alto consumo dos produtos industrializados, né? E aí a gente vem com os produtos industrializados com essa promessa de ser realmente mais prático, mais rápido, né? E aí a gente acaba tendo a base da nossa alimentação com esses produtos industrializados. Então, assim, realmente essa questão às vezes eu julgo a falta do conhecimento, do entendimento, né, sobre a alimentação. E aí é onde entra o papel do nutricionista, de realmente chegar nessas pessoas, informar, né, fazer com que elas entendam, né, o que é alimentação, o que elas podem fazer para melhorar a sua alimentação, né? E aí a gente vê assim, o quadro mudando realmente quando essas pessoas encontram um profissional que ajudam elas, né, a entender essa parte. Você não acha que falta incentivo dos governos sobre isso, não? Rapaz, não tem um pouco de omissão aí dessa sim, estrutura governamental? claro, né? A gente vê realmente que tem algumas pessoas que estão em umas situações que, para poder ter uma alimentação mais adequada, realmente precisam, né, desse suporte. Né? Em contrapartida também a gente vê que as indústrias, né, os produtos industrializados estão cada vez mais ganhando espaço, né, na nossa mente, digamos assim, né? Então a gente vê passando em comerciais na TV e agora a gente tem uma tela na mão 24 horas do dia, então a gente está sempre sendo incentivado a olhar, a ver esse tipo de conteúdo, e isso vai fazendo com que o nosso cérebro vá pensando mais, cada vez mais, nesse tipo de alimento assim também. Então, claro, tem a questão com certeza, né, o suporte, né, do governo ainda não chegou a todas as famílias, né, e a gente precisa realmente desse apoio também do governo. José, eu sou do interior. Eu sou aqui no interior, aqui no município de Saramirim, e nós que éramos do interior, e hoje em dia está muito complicado, porque o interior antes tinha os roçados, entendeu? Com alimentações feita pelo próprio morador lá, né? Meu pai trabalhava na fazenda e tinha um tempo, ele morava na fazenda e tinha um tempo, e assim, eram muitas fazendas aqui no município de Sebrim, tinha esse mesmo mecanismo de plantar a batata, a macaxeira, o jerimum, as roças em si, feijão, era consumido por parte. Que acabou praticamente isso, embora tenha várias áreas de assentamentos,
né? Mas, mesmo assim, a produção é muito pífia aqui no município de Ceará-Mirim. É preciso exportar as verduras, como batatinhas, cenoura, essas coisas. Essas verduras são muito mais... Vem de fora do que o próprio município, tendo terras para produzir. Então, eu sou desse tempo. E hoje, assim, tudo é transgênico, tudo é modificado, cheio de veneno, né? Isso também não prejudica a saúde dessa população aí que busca esse alimento no mercado. Por exemplo, fala-se que o tomate é um dos maiores produtores de veneno que tem dentro dele, né? Ele, pelo uso do agrotóxico. Fala-se isso. É verdade ou não? O que é que você tem a dizer? Cara, assim, o uso dessas novas tecnologias, né, dos agrotóxicos, né, dos inseticidas, é para realmente assim fazer com que a gente consiga ter esse acesso a esse produto também, né? Assim, a gente sabe que antigamente, quando não se usavam tanto, né, esse tipo de produto na plantação, se perdia muito, né? Tanto por conta do que o produto não desenvolvia, né, o tanto que teria que desenvolver, quanto também as pragas, né? Enfim, as contaminações. E aí, para esse produto chegar até o mercado, até, né, a gente ter realmente acesso a ele, era bem difícil, né? Claro, tudo que a gente acrescenta, né, de produto químico a um alimento, ele não é o ideal, não é o saudável para a gente, né? Mas a gente continua sendo a melhor opção o consumo desses tipos de alimento em relação aos industrializados. Porque se a gente não consumir, né, esses tipos de alimento, né, os vegetais, as verduras, os legumes, o que vai sobrar para a gente consumir? Né? Vai sobrar o quê? Vai sobrar os industrializados. E aí a carga de produtos químicos dentro do industrializado é bem maior. Tá? Então, o prejuízo se torna maior. Se a gente pegar na lista... Porque isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver, o hábito também de ler os rótulos, né, dos alimentos. A gente se dá o trabalho, muitas vezes, por exemplo, para escolher a roupa, a gente emprega mais atenção do que escolher o alimento que vai consumir ali, né? Então, você vai comprar uma roupa, você olha, experimenta, olha a costura para ver se não está, né, desfiando nem nada, e quando você vai comprar o seu alimento lá no supermercado, você só pega o da prateleira, botou no carrinho, vai para o caixa e vai para casa, né? Então, uma coisa que tem nos produtos industrializados e que a gente tem que aprender é a ler o rótulo, né? Lá atrás tem lá um quadradinho, uma tabelinha, né, que tem dizendo a quantidade de calorias, proteínas, carboidratos, né? Tem tudo ali. E também tem uma coisinha que a gente chama de lista de ingredientes, né? E aí aqui eu já vou adiantar para vocês, né? A lista de ingredientes, quando a gente vai lá, o primeiro item da lista é sempre o que tem mais, né? E vai em ordem decrescente. E o último, no caso, o que tem em menor quantidade ali naquele produto. E aí, quando você pega esses produtos industrializados, a parte de produto químico, de aditivo químico que tem nele é maior do que a lista de ingredientes que seria natural, digamos assim, né? Então, é muito conservante, muito saborizante, né? Aromas. Então, a melhor alternativa sempre é realmente a alimentação mais natural. Pessoal, nós estamos conversando aqui com o nutricionista José Augusto. Ele está prestando um serviço agora regional de Ceará-Mirim, atendendo os trabalhadores em educação. E nós estamos batendo um papo sobre nutrição, né? Eu quero aqui contar com a presença também de Márcio Roberto. Um abraço, Márcio. Socorro, que é de Extremóis, e Ana Micaele, né? Bem-vindos aí, vocês que nos acompanham, e aqueles e aquelas que acompanham através do YouTube, da TV Web e a 87 FM do Sistema Litoral de Comunicação. Bom dia a você que está em Dom Marcolino, Santa Ana, as praias de Maracajaú, Caraúbas, certo? Maxaranguape, Zumbi, aquela região do Rio do Fogo ali, que a 87 FM chega até esta região. Um grande abraço a vocês que nos ouvem através das ondas da 87 FM. Aí, trazendo aqui para o professor a rotina, como encaixar a alimentação saudável na rotina do professor. Você falou muito bem, a gente tem hoje eu estou pela manhã e tarde e fico na mesma escola, mas muita gente sai de uma escola para outra. Tem pessoal que trabalha em Primavera, um abraço pessoal de Primavera, lá da escola Manuel Pereira, sai do Manuel Pereira, vai para Natal. Sai do Manuel Pereira e vem para Ceará-Mirim ou vai para outro município, certo? E assim vice-versa, tem esse rodízio.
como encaixar a alimentação saudável na rotina desses profissionais de educação? Pronto, Roberto. Primeiro eu queria falar a questão, pronto, que essa questão da alimentação saudável, a gente que às vezes acaba, né, complicando muito, né? Às vezes a gente, quando pensa em alimentação saudável, a gente pensa que a gente tem que cortar o pão, não pode comer mais o pão, não pode comer mais o macarrão, não pode mais comer o arroz, corta carboidrato, corta gordura. Mas aí muita gente corre para os, como é que eles chamam? Agora me falhou a memória. Tem o pão natural e o pão integral. Pão assim, integral, o material quase né? que não sai aqui. O material, os alimentos integral, né? isso, né? Pronto. Tem muita gente que E vai é caro, né? Aquilo é caro que só caramba. Isso. E aí, pronto, aí entra a questão também de, né, de comprar esses tipos de produto e eles acabam sendo mais caros do que os produtos normais, né? E aí entra também a justificativa do pessoal de que a alimentação saudável é mais cara do que a alimentação não saudável, né? Digamos assim. Só que é por isso que entra aí, né, a importância do papel de falar realmente com um profissional da área, né, um nutricionista, para a gente entender. Tá? Não tem problema nenhum a gente ter esses tipos de alimento que eu falei aqui para você, né? O pão, o macarrão, a gente consegue sim encaixar esses tipos de alimentos na nossa alimentação. Agora, claro, aí a gente volta para aquela palavrinha que eu falei lá no início, o equilíbrio, né? Eu não vou pegar no meu almoço, né? Eu vou comer macarrão. Então, enchi meu prato de macarrão, não botei nenhum tipo de verdura, legume, né? Nenhum vegetal. Botei ali só um pouquinho de proteína e pronto, né? E aí aquele prato realmente fica com a maior parte, né? Uma grande quantidade de carboidrato, né? De açúcar, tá? Então, a questão realmente é o equilíbrio, né? A gente pega, geralmente, assim, o que eu encontro, né? No café da manhã, a pessoa come ali o pão, aí não come só um pão, né? Come 2, 3 pães, 4 pães, né? Tem um pessoal né, que gosta bastante assim do pão e não coloca, né, nenhum ovo junto, um queijo, né? Alguma coisa para adicionar ali a proteína, né? Para dar mais saciedade, uma fruta, né? Ali também no café da manhã. Então, quando você conversa com o nutricionista e recebe o seu plano nutricional, aí às vezes você vê que tem mais comida ali do que você às vezes comia antes ou do que você achava que ia ter no seu plano nutricional. Porque a gente faz o cálculo, né, do seu gasto energético diário e aí vai montando como se fosse um quebra-cabeça toda essa parte da alimentação. Tá? E aí eu acho que a chave realmente para enfrentar esses desafios da rotina, né, de encarar isso, é realmente a questão do planejamento. Infelizmente, não tem como, né, a gente Sim. não ter esse trabalhinho, né, digamos assim, de realmente preparar a nossa alimentação. E aí a gente tem que criar esse hábito, né, um hábito que a gente tem que criar, tem que trabalhar. Encontra um dia na semana que a gente possa, né, fazer esse trabalho, né, de preparar a alimentação e já deixa ali preparado, né, para a semana. Algumas coisas a gente consegue já deixar preparado para a semana inteira, né, e facilita a gente na hora da É um correria calendário do que é dia. montado, é? Não, assim, pronto, você vai consumir. Aí entra a questão do cardápio, né? Você já sabe o que Cardápio. você vai comer durante a semana, né? Se você já sabe o que você vai comer durante a semana, né? No seu café da manhã, almoço, jantar, você já sabe o que você tem que preparar, o que você tem que comprar. Então, quando você for no mercado, você já vai saber o que você vai comprar. Quando você for preparar o alimento, você já prepara ali para a semana toda. E aí já deixa até, né, se possível, em marmitas congeladas, né? Hoje em dia a gente tem micro-ondas, air fry, tudo para facilitar aí a nossa rotina, o nosso dia a dia. E, com isso, a gente facilita o quê? Porque, principalmente no final do dia, né, depois de toda essa jornada de trabalho, a gente chega em casa, a gente, né, está ali, né, cansado do trabalho. Né? O trabalhador em educação, né, o professor, o dia a dia dele não é sentado, né, é assim, em sala de aula estão sempre ativos, né, para cima e para baixo, né, para um lado e para o outro, falando bastante o dia inteiro. Então a gente chega em casa exausto já, né, depois desse dia todo de trabalho. Então a gente vai para a facilidade, né? Então, se a gente não tem ali no nosso jantar, né, já pronto, a gente vai ver o que está mais fácil para a gente pegar ali e comer. O cardápio, ele é para cada pessoa.
Isso. Pronto. Quando você pega um nutricionista, né, um bom nutricionista, ele vai montar um cardápio individualizado, né, que a gente chama personalizado. Então, numa consulta, você vai lá, conversa com... Vou dar exemplo de mim, né? Você vai lá, conversa comigo, eu faço tudo, o que a gente chama de anamnese, né? Todas aquelas questões para eu entender você, né? Saber o que você gosta, o que não gosta, se você tem algum problema que a gente realmente, né? Quando a gente fala de algumas doenças, por exemplo, doenças renais, né? Que a gente sabe que nesses casos, sim, a gente tem que ter uma restrição, né? Dos alimentos maior, alguns tipos de alimento, quem tem um problema renal, né? Tem que diminuir o consumo. E depois que eu entendo completamente o seu caso, sua rotina, o que você faz, é que eu monto o plano de acordo também com o que você gosta, né? E aí, o que acontece? Né? A gente tem pessoas que vão se dar muito bem com alimentação mais natural, né? Comendo batata, macaxeira, enfim. E tem pessoas que já vão querer algo mais, vamos dizer assim, mais saboroso, apetitoso. Aí é onde a gente entra assim, com alguns produtos, digamos, um pouco mais industrializados, digamos assim, mas que facilitam a adesão da dieta, né? Porque tem algumas pessoas que realmente precisam ali de um docinho, depois do almoço, alguma coisa assim. Tem gente que só quer então, a gente adapta, né? Cada pessoa vai receber um plano diferente, né? Não é um só para cada pessoa. Uma pessoa emagrece... Não é um só para todo mundo. Certo. Eu tenho um colega aqui, o bicho é bem magrinho mesmo, mas eu não chamo ele lá para casa não, porque o bicho come, mas ele não engorda, sabe? Já é diferente. Mas é o seguinte, uma pessoa emagrece fazendo reeducação alimentar, só isso? Ou precisa ter uma atividade física? Emagrece assim, o meu primeiro... Tem que fazer uma parceria entre o nutricionista e a academia. Uma atividade física. É importante. Assim, quando a gente fala de emagrecimento, aí a gente tem que falar algo mais teórico, assim, né? Sim. Porque a gente tem que falar de calorias, né? A gente tem as calorias, que são a energia que a gente gasta, né? Para fazer tudo do nosso dia. Para a gente dormir, a gente gasta caloria, né? E aí, essa é o que a gente chama de taxa metabólica basal, né? A caloria que a gente gasta para viver, né? Para respirar. E fora isso, tem as atividades que a gente faz no dia a dia, para falar, para andar, caminhar, academia, né? Que aí a gente tem esse gasto calórico a mais, né? Então, a gente faz esse cálculo de todo esse gasto energético que você faz durante o seu dia e, digamos, um exemplo, né? Que você tem um gasto calórico de 2.000 calorias. Então, essas 2.000 calorias, se você quer manter o peso, digamos assim, você tem que consumir as mesmas 2.000 calorias. Se você quer ganhar peso, né, algumas pessoas procuram, né, para o ganho de massa muscular, o ganho de peso, então você tem que consumir mais calorias do que você gasta. E para emagrecer, a gente come um pouquinho a menos da quantidade de calorias que são gastas, né? E aí, no processo de reeducação alimentar, a gente acaba trabalhando nessa questão da educação, né? Muitas vezes a gente acha que já come pouco, né? E às vezes, né, encontro muitas pessoas dizendo: mas eu já como bem pouquinho e não emagreço, né? Porque, é verdade. Né? Mas é porque geralmente assim. Eu não como quase nada, a pessoa diz. Mas muitas vezes o que é? Justamente pela falta do planejamento, às vezes a gente dá muita beliscada que a gente nem percebe. A gente vai lá na geladeira, come alguma coisinha e passa e vai passando o dia, né? Ou então a gente também é uma pessoa que às vezes tem o consumo de industrializado, né, frequente ali, né, no dia a dia, e os produtos industrializados são produtos que têm a densidade energética maior. Então, são produtos que parecem ser pouco, né, a quantidade é pouca, mas a carga energética que tem naquele alimento é alta, né? Se você pegar, por exemplo, um pacote de biscoito recheado, ele vai ter ali em torno de 650 calorias. Né? 650 calorias para algumas pessoas, principalmente mulheres, é 2 pratos de almoço. Né? Então, assim, parece que comeu pouco, um pacote de biscoito. Mas, se a gente fosse levar essas mesmas calorias para a alimentação saudável, seria, né, bem mais. Então, aí que entra a importância da educação alimentar, né? E é por isso que quem faz a reeducação alimentar, sim, pode, né, emagrecer. Só que aí o trabalho aliado, né, do nutricionista, realmente, com a prática de exercício é o melhor cenário, né? A gente
Claro, a alimentação faz o papel, a gente consegue emagrecer, mas tem que andar lado a lado com a prática de exercício físico. A gente não pode ser, né, uma pessoa sedentária, né? A gente tem que fazer essa prática de exercício. Aí pode ser uma academia, uma caminhada. A parte assim do exercício, eu costumo dizer que é o que a pessoa gosta de fazer, de praticar, porque assim tem que ser alguma coisa que você vá conseguir levar, né? Não é para você fazer um dia, 2 dias na semana e pronto, nunca mais foi, um mês e nunca mais vai, né? E quando a gente pratica um exercício que a gente não gosta, né, acaba acontecendo isso. E aí eu digo para a pessoa encontrar ali um exercício que ela realmente gosta, seja dança, seja caminhada, seja corrida, né? Encontrar vai realmente... surtir um efeito sendo disciplinado. Sim, isso. A questão é a constância, né, de manter essa prática de exercício físico. Você poderia dizer assim quais são as principais doenças diante dessa falta de uma reeducação alimentar, né? Esse desequilíbrio alimentar, eu posso dizer assim. Quais são as principais doenças que o ser humano adquire? Pronto. Aí, geralmente, né, as que estão diretamente, digamos assim, relacionadas com esse tipo de alimentação são as doenças que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis, né? As principais são... Só faz mal o dono. As principais são a obesidade, né, que é, sim, uma doença, né, a obesidade, certo? E aí o diabetes e a hipertensão, né? São as 3 principais doenças que você vai ver sendo desenvolvidas por conta dos maus hábitos alimentares, né? Certo. E aí o que acontece? Foi inclusive uma pauta de um fórum que eu participei recentemente, de que essas doenças elas não entram nos laudos, né, dos óbitos das pessoas, né? Porque você não vai ver nunca no laudo de uma pessoa que ela morreu porque ela era obesa, porque ela era diabética, porque ela era hipertensa. Vai dar o diagnóstico final da morte às vezes da pessoa. Foi um infarto, alguma coisa assim do tipo, mas que foi causada... decorrência dessas condições, sim, sabe? Então, assim... Você acha que deve mudar esse laudo de uma morte de uma pessoa? Você acha que deve vir nesse laudo? Como eu disse... Você acha que se viesse, será que impactaria mais na população? Com certeza. A gente teria aí, né, realmente, assim, a taxa de mortalidade por conta dessas doenças aumentaria bastante se a gente fosse colocar, né, essas doenças nos laudos. Engraçado é que as pessoas dizem assim, não, fulano tal teve uma morte súbita, mas aí sempre outra pessoa diz, mas ele era diabético, ele tinha isso. Você vai enumerando as doenças que a pessoa tinha, né? Isso. Para a pessoa ficar mais, mesmo assim não causa um impacto. O que causa impacto é teve um infarto, um infarto fulminante e pronto. Quem é diabético às vezes falece durante uma cirurgia que teve que fazer para amputar algum membro que foi necrosando, né, ali por conta do diabetes, que a gente sabe que o diabetes tem essa questão, né, da falta da cicatrização, né? Inclusive a minha avó, eu perdi a minha avó, né? Minha avó faleceu decorrente disso. Ela era diabética, machucou o cantinho da unha do dedo mindinho do pé, e daí o dedo foi necrosando, foi indo ao médico, o médico dizendo que ia resolver, que ia cair, enfim. Chegou ao ponto que teve que ir para a mesa de cirurgia para fazer a amputação. E aí já estava num grau de necrose já muito, muito alto, que não teve que amputar só o dedo mindinho, ela amputou até o joelho, né? E isso tudo começou do dedo mindinho. E aí, depois da cirurgia, né, ela ficou ainda, eu acho que 1 ou 2 dias, né, internada na UTI, e veio a falecer no hospital mesmo, sabe? E provavelmente, né, no laudo dela, eu não tive acesso na época, eu era, né, bem novo, mas provavelmente não foi diabetes a causa do óbito que constava lá no laudo, né? Então, e também o que acontece muito é que geralmente são doenças bem silenciosas, né? A obesidade, a hipertensão, né? O diabetes, a gente convive com elas, as pessoas convivem com essas doenças no dia a dia e não dão a devida atenção. Porque acha que não vai dar, às vezes acha que não vai dar em nada, né? Vai convivendo ali com diabetes, né? Até para perceber o diabetes, diagnosticar o diabetes, se você não é uma pessoa que faz os exames, né, de maneira recorrente ali, você não percebe de início, né? Porque a alteração no metabolismo lá da glicose vem bem antes dos sinais, né? E quando a gente percebe já está algo bem
bem descompensado. Aí está a importância também de sempre estar indo, né, aos profissionais da saúde, fazendo exames, né, para constatar esse tipo de doença o quanto antes. Pessoal, nós estamos conversando aqui com o nutricionista José Augusto, né? E ele está aqui passando umas dicas aí, conversando sobre nutrição, importante aí para a população. E ele está prestando agora um serviço aqui na regional de Ceará-Mirim, em especial para os profissionais em educação, né? O merendeiro, o ASG, o técnico administrativo, o vigia, o professor, todo aquele corpo, todos aqueles componentes que fazem parte da educação no município de Ceará-Mirim. Ele está prestando esse serviço. Depois ele fala melhor sobre isto. Então, nós estamos batendo um papo sobre este assunto, o papel da nutrição na vida dos trabalhadores em educação. Quero desejar também o nosso bom dia a Sandra Doce Bolos e Salgados. Olha aí, ó. E bom dia, Alexandra. Maria José também, que está nos assistindo. Obrigado aí pela audiência. E aquelas que acompanham pelas zonas da 87 FM, que compõem o Sistema Litoral de Comunicação. Bom dia a todos vocês. Um grande abraço. E muito obrigado pela audiência. A mãe da minha sogra faleceu com morreu com 99 anos. O pessoal ia fazer até uma festa de 100 anos. E, por incrível que pareça, José Augusto, o médico fez um exame já perto de falecer. E, por incrível que pareça, ele dizia: olha, sua mãe não tem nada. Né? Que ela vai falecer por falência dos órgãos, porque doença não tem. Entendeu? Aí a gente vai olhar lá o histórico, quem produziu o próprio alimento. Né? O cuscuz, o floco de milho era feito do quintal dela. O feijão era ela que plantava, as verduras era ela que plantava. Então, a maior parte das alimentações, o jerimum, essas coisas eram feitas que ela plantava. Ela era do interior, veio para a cidade. Até aqui na cidade tinha um espaço que ela conseguia plantar. Então, e ela sempre dizia, quando ela estava lúcida: você só come porcaria, isso não presta, comida. Ela dizia. Já a minha sogra já passa por um processo diferente. Tem cuidado tem pressão alta, tem controle de pressão, tem algumas coisas que a filha está fazendo, que é a Sandra Doce Bolos de Salgado, e a minha esposa, que é filha de Dona Josilda, minha sogra, que tem tido uma preocupação, entendeu? Sente dores. A mãe de Dona Josilda não tinha dor nenhuma no corpo, não reclamava, entendeu? Realmente faleceu porque os órgãos realmente pararam. Então, você vê assim, tem toda uma situação vivida hoje, né, pelo povo, pela população, dessa correria e as doenças que surgem. Né? E o professor, a gente tem muitos desses. Nós temos um professor com problemas de ansiedade, depressão, nós temos professores com várias outras doenças, como diabetes. Eu recentemente fiz os exames, faz 2 anos, e o médico pediu para mim voltar, eu descobri algumas doenças, pré-diabético, mandou caminhar, e eu fui uns dias, depois parei, voltei a fazer tudo errado de novo. Entrei na academia, recentemente abandonei, faz uns 2 meses que a gente abandonou, e a gente vai se acomodando. Né? Então, acho ótimo, aí a Regional de Ceará-Mirim dá um grande passo quando traz para você fazer esse trabalho. E aí, quando você diz assim, eu estava aqui raciocinando, José Augusto, que tem que olhar o rótulo dos alimentos, né? Coisa que a gente não faz isto. Se a gente não faz, como é que vai educar, principalmente quem é professor? Como é que vai educar os nossos alunos? A gente não tem esse hábito, então não podemos transmitir, né? Podemos até reclamar de algumas coisas, mas a gente faz as mesmas coisas erradas. Não é todo mundo, não é todos os profissionais, que a gente vê na própria escola que eu trabalho, gente já se adaptando tenha sido acompanhado por algum nutricionista, está dentro de uma academia, tem um mundo, entendeu? E é uma preocupação, mas, assim, no geral, não é dessa forma que nós temos. Nós temos uma categoria doente, principalmente com depressão, que não tem nada a ver, não sei se tem a ver, mas só depressão, ansiedade, um monte de coisas na educação. A gente tem uma categoria doente. Né? Então, acho que é importantíssimo essa sua vinda para conversar aqui sobre nutrição, ver como é que se encaixa, a conversa que tem que ter, né? Que foi esperar pelos governos, não tem essa informação.
não tem essa orientação, não tem o incentivo à busca do nutricionista. No próprio município tem 1 ou 2 nutricionistas, que para o universo de um município é pouco profissional, né? Tem que ampliar esse sistema, esse serviço, e que possa atender a todo mundo. Isso é que você falou também da questão do exemplo, né? Dos professores para os alunos, é bem importante realmente. Inclusive, aí eu falo um pouquinho da minha experiência lá do município. É um trabalho lá que a gente tem feito também como profissional da saúde, junto com a escola, né? De ir conversar com os professores, com os alunos, porque realmente o que você falou é muito importante. Principalmente quando a gente pega as séries iniciais, né? O ensino infantil. Então, as crianças, elas se espelham muito nos adultos que elas veem ao redor, né? E aí entra também o papel do professor como exemplo também, né? Pro aluno. Então, realmente a busca, né, pela alimentação, uma vida saudável é bem importante, né? Acredito eu, para essa questão do exemplo, né? Do professor para pro aluno, né? Esse laço, né? E aí eu só queria realmente falar que não é tão difícil levar uma alimentação saudável quanto as pessoas acham que é, né? Falam que é. Claro, se você for fazer uma dieta muito restritiva, cortar carboidrato, né? Cortar tudo, você só vai conseguir realmente seguir uma semana e é só. Né? Mas uma alimentação equilibrada, né? Montada realmente por um profissional, né? Que esteja qualificado para montar aquela dieta, você vai ver que é bem mais simples. José, assim, eu vou dar exemplo da minha esposa, que trabalha fazendo doces e bolos, né? E dorme muito tarde, dorme mal. Não é que dorma mal, ela dorme tarde e também acorda mais tarde. Se ela dormir 2 horas da manhã, vai acordar às 9 da manhã. Então já perdeu parte da manhã. Então, qual seria a forma correta? Café, almoço e janta, ou só faltando esse café, como é que tem que ser o almoço? Pronto. Como é que pode suprir, né? Já que faltou uma alimentação lá no começo, que seria o café da manhã. Como é que você pode orientar aqui? Pronto. Primeiro, eu queria falar que realmente a questão do controle desse horário do sono, se puder, né, fazer esse controle, tentar dormir um pouco mais cedo, é bem importante, porque assim, realmente o nosso corpo ele foi feito para dormir à noite, né? Tem algumas reações químicas que acontecem no nosso corpo que só acontece durante o sono noturno, né? Então acaba afetando outras coisas que você não percebe, questão de ansiedade, nervosismo, estresse, né? Então esse horário, né, desequilibrado de dormir vai ocasionar também isso. Afeta também, né, essa questão do... Por isso que você fica estressada comigo, né, Alexandre? Tá? Mas, assim, em relação à alimentação, não tem muito, vamos dizer assim, um padrão, digamos assim. Né? Antes a gente, né, na nutrição, né, alguns nutricionistas usavam muito, tem que comer de 3 em 3 horas. Né? Mas hoje a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem que encaixar... Os estudos vão possibilitando essas novas modificações, né, da realidade. A gente vê que com até 3 refeições no dia, a gente consegue, sim, né, fazer com que aquela pessoa tenha uma alimentação saudável, equilibrada, que vai fazer bem para ela. Desde que tenha os nutrientes certos. Desde que tenha os nutrientes certos, equilibrados, né? Aí, então, assim, dependendo do horário que ela acorda, se conseguir fazer o café da manhã e se, né, encaixar na rotina dela fazer o café da manhã, a gente faz o café da manhã, depois, né, o almoço, e aí segue as outras refeições durante o dia. Se não, se ela preferir, eu acordo já realmente bem mais perto do almoço, correria não dá para encaixar o café da manhã. E aí a gente já talvez comece ali na refeição do almoço. Vai depender muito realmente da rotina da pessoa. Mas, assim, a principal dica que eu daria realmente é tentar, se possível, controlar essa rotina de trabalho, de sono, né? Certo? Às vezes a gente, né, acha que aguenta tudo agora, mas conforme, né, a gente vai passando o tempo, a gente vai sofrendo com as consequências. Eu estou dizendo assim com ela, mas não é só para descontrair aqui um pouco. Mas é assim, porque realmente não há um controle do trabalho, né? Como eu trabalho em casa, não tem um controle, não tem, como se fosse fora, talvez tivesse 19 horas, encerrasse seu expediente, pronto, beleza. Mas às vezes não acontece, vai se estendendo e o organismo vai se acostumando com isso. É tão engraçado isso, José, porque a minha turma de terceiro ano, que é pela manhã,
Os meninos chegam muito sonolentos na escola. A gente vai procurar saber o motivo. Deixa que eles estão lá no telefone, meia-noite, 1h da manhã, né, jogando, batendo papo. Olha que são crianças, 9, 10 anos, com muita autonomia, alguns, não são todos, e isso vai estar afetando na sala de aula, entendeu? Isso. E eles saem, acordam cedo, que tem que estar na escola de 7 horas, que o ônibus passa de 6h40 na comunidade, e se tomou café, tomou. Se não tomou, aí vai esperar pela hora do lanche. A escola não tem de jejum. E isso vai causando um problema lá na frente, né? Isso. Desregula o sono, desregula a alimentação e vai trazendo esses prejuízos. E é uma coisa interessante porque a gente ainda não sabe, né, quais são os prejuízos dessa exposição tão grande assim a telas, né? Porque a gente está na geração que está tendo esse maior consumo de telas agora, né? Então a gente não sabe ainda o que isso vai causar para a gente lá na frente também. Então realmente é bem importante assim essa questão do controle também do uso das telas, né? Porque essa luz, né, a luz branca que vem da tela do nosso celular ali perto do horário de dormir, né? Porque a gente geralmente o que faz? A gente deita e vai para o celular resolver alguma coisa, assistir verdade. alguma coisa, né? Então fica recebendo ali aquela luz e isso desregula bastante a questão do nosso ciclo do ciclo do sono, né? José, a gente está no final do nosso programa aqui. Quero agradecer, mas veja aí se tem mais alguma coisa que você queria colocar e não colocou. Pronto, eu só Aí queria... depois a gente vai você faz as considerações finais, fala alguma coisa e a gente vai pedir aqui contato, local de consultório, essas coisas. Pronto, eu só queria realmente concluir falando que a alimentação saudável não é que você vá, né, deixar para a moça do salgado e dos bolos, acho que é sua esposa, é isso? Falou aí. Eu pensei, olha, ele ia cortar aí, você Não é fazer a propaganda contrária, vai. Não é que você não vai poder consumir, claro, você vai ter ali as oportunidades de consumir esses tipos... Você não consome isso todos os dias, isso, bolo, né? você é um ser humano, né? Você tem ali suas vontades, seus desejos. Então, a alimentação equilibrada, ela vai conseguir encaixar tudo isso. Claro, a maior parte do seu dia a dia você vai tentar levar ali com base em alimentos mais naturais, né? Enfim, uma alimentação realmente bem controladazinha, equilibrada. Mas a gente consegue encaixar tudo ali. A questão de socialização também é bem importante, né? Geralmente, para socializar, comemorar alguma coisa, a gente sai para comer, aniversário, né? Aniversário, tá liberado, né? o aniversário. Então são coisas bem pontuais. A gente só não pode realmente ter ali de segunda a segunda tá consumindo boa parte do nosso alimento do dia a dia nesse grupo de alimentos, dos alimentos industrializados, frituras, né? Mas a gente tendo uma alimentação equilibrada, a gente consegue se encaixar esse tipo de alimentos nessas ocasiões, né? E o mais importante também que eu vejo que o pessoal geralmente deixa de lado, né, é o consumo, né, de água, né, no nosso dia a dia, né? O que acontece muito também é aparecer para mim pacientes com problemas renais, que se aquela pessoa viesse com o consumo adequado de água, evitaria já aquele problema ali, talvez aquela pessoa não desenvolvesse aquele problema renal. José, e aí, contato, você tem um consultório, aonde é que fica, telefone para quem queira usufruir das suas orientações. E eu sei que você vai atender aqui, já está atendendo, né? Isso, aqui a gente está fazendo os atendimentos nas terças-feiras, né? Que horas? Manhã e tarde, né? A gente está ficando os 2 turnos. Aí tem que agendar. Isso, faz o agendamento entrando em contato lá com o pessoal, né, do Cinti, do sindicato. Sim, deve ser com o Márcio Roberto, deve ser comigo lá. E aí ele faz o agendamento e a gente faz essas consultas nas terças-feiras, né? E aí, fora isso, eu faço os atendimentos online, né? Eu, atualmente eu não tenho um consultório presencial. Você tem um consultório virtual. Eu tenho um consultório virtual. Eu faço esses atendimentos online, tá? Mas... E qual é o seu endereço para o pessoal acompanhar? Tem o meu Instagram, né? José Augusto Nutri, né? O Instagram, e tem também o meu telefone de contato, né? 987300129, né? Que o pessoal pode entrar em contato comigo, tá? E fora isso, estou fazendo os atendimentos aqui presenciais. Aí está funcionando dessa maneira. Os atendimentos com os sindicalizados, né, que participam, né, do quadro, né, dos profissionais. A gente tem um atendimento
Aí você acompanha esse pessoal, você faz a consulta, aí você vai... Como é que é o serviço? Pronto. Assim? A pessoa vai agendar a consulta. A primeira consulta, né, é a mais importante, é onde a gente vai conversar, eu vou entender tudo, né, ali da sua rotina, do seu dia a dia. E aí, dessa consulta, eu vou montar o plano nutricional. E aí a pessoa recebe esse plano, né, nutricional. Na consulta é feita a anamnese, que é o questionário, né, que eu falei para você, para entender. É feita também a avaliação física, né, com adipômetro, então eu pego as medidas, né, percentual de gordura. Né, a gente faz essa avaliação física também. E aí depois a gente fica acompanhando, né, para ver a evolução do paciente. Ok. Nós conversamos aqui com o nutricionista José Augusto Torres Estevam, que ele hoje está atendendo na Regional do Ceramento todas as terças-feiras. Precisa agendar com o Márcio e Roberto, manhã e tarde, né? Quem pode ir pela manhã, vai pela manhã, quem não pode, vai à tarde. E esse profissional agora está prestando serviço na Regional do Ceará-Mirim. Quem não é da educação, procura ele com o endereço que ele falou aí, com o telefone. 8730-0129. Pronto, liga para ele, marca ele também no individual, que ele atenderá e fará um trabalho aí com você que queiram ter melhores informações, mais informações sobre nutrição. Né? Contando aqui com a presença do Fernando Jussier, que é um dos coordenadores do Centro Regional de Ceará-Mirim. Gente, daqui a 3 segundos a gente vem aqui para um bate-papo, algumas informações da regional. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem. E hoje nós conversamos sobre o papel da nutrição na vida dos trabalhadores em educação e conversamos com o nutricionista José Augusto Torres Estevam, né, que presta serviço hoje para a Regional de Ceará-Mirim, acompanhando os trabalhadores em educação, batendo um papo sobre isso, orientando sobre a nutrição destes profissionais. Eu quero agradecer pela presença dele, né, aceitou o nosso convite. Eu quero falar aqui o seguinte, gente, para encerrar o nosso programa, eu quero agradecer aí, parabenizar a equipe da Comissão Eleitoral lá do município de Maxaranguape, que também estive presente nessa comissão, José Farias e Eduardo. Nós fizemos um trabalho, né, dentro das nossas condições, baseado no estatuto, e parabenizar a chapa vencedora, né, a chapa Resistência, Luta e Compromisso. Esse é o nosso fazer, que tem os componentes de Andréa Vasconcelos, Albertiza Francisca, Maria Edith, Walter Romero, Marício Cama, João Nazareno, Ilane Costa, Rosiane Rodrigues e Joana Dark Costa, né? Essa última, Joana Dark, está com probleminha de saúde e, graças a Deus, está em casa, mas faz parte desse grupo. E também parabenizar a chapa, né, que participou, a chapa 1, que tem à frente o coordenador Alexandre, né, Eliana, teve um grupo lá. Parabenizar esse grupo também, né, pela disputa eleitoral e os eleitores que participaram desse processo. Aproveitar aqui esse momento para fazer a denúncia de duas coisas. A primeira é que o anexo do Menino Jesus, que funciona lá em Jacoca, está sem água há 2 dias. A gente tem que, as prefeituras, de modo geral, têm que replanejar esse modelo de abastecimento de água, de armazenamento de água. Porque não dá mais para manter só uma caixa aérea, né, para receber essa água. Hoje a gente tem que fazer como tem no Jurucena. Quando José Faria foi diretor lá, proporcionou essa nova estrutura, né, de fazer uma caixa subterrânea. No Júlio Cena não falta água.
Pelo menos essa informação é que o Júlio César não falta água. Essa mesma atitude nós levamos, quando eu estive na direção do sindicato, junto com o José Faria e demais companheiros, nós levamos isso para o Menino Jesus, porque faltava muita água, e então o prefeito, na época, era Peixoto. Nós falamos com ele da caixa subterrânea. Lá na escola não falta água do Menino Jesus. Mas as demais escolas têm faltado, inclusive lá em Primavera tem faltado água, tem tido um problemaço. Acho que a gente tem que ver com o sindicato, tem que ver, botando na pauta, caixa subterrânea nas escolas do município de Ceará-Mirim para evitar de faltar água. Entendeu? Então a gente está fazendo essa denúncia aqui do anexo do Menino Jesus que funciona lá na escola de Jacoca. A outra coisa, nós passamos, eu sou professor lá em Primavera, e passamos uma semana sem aula porque o transporte não deslocava para a escola. Por quê? Está se fazendo o calçamento, né, entre Lagoa do Cosme e o Murrinho. Uma obra que vai facilitar esse deslocamento dos munícipes. A prefeitura está fazendo isso, é uma reivindicação antiga e esperamos que dê tudo certo, como está trabalhando já a equipe da prefeitura. Só que não consertou os acessos até a Escola Manuel Pereira dos Santos. É uma buraqueira tremenda. O transporte que é particular, né, da empresa, o pessoal reclamou, passou uma semana buscando uma solução, não se resolveu. Gente que tem problema na coluna, tem sofrido bastante com dores, porque sai de um buraco e cai em outro. Então, nós queremos fazer aqui essa denúncia de que a prefeitura passe uma patrol, coloque pó de brita junto com areia, faça alguma coisa para fechar esses buracos, passe a patrol para evitar a buraqueira que existe. As chuvas estão aí, é verdade, mas tem que ter um cuidado assim que tiver um sol, fazer esse trabalho funcionar, fazer um operativo, né? Por último, também o município está aplicando uma avaliação, né? Avaliação contínua de aprendizado. É uma vergonha, certo? O material que chega para as escolas. Aqui, ó, é um folhetim com letras pequenas. Letra pequena. E olha que essas folhas aqui foi doada pela escola. Todas as escolas do município de Ceará-Mirim, para tirar esse material aqui, foi preciso tirar da escola. Quer dizer, a Secretaria Municipal de Educação, com tanto recurso que tem, não teve a coragem, o discernimento de tirar, são 2 folhinhas, certo? Em cada avaliação. Aliás, três laudas. Português, matemática e redação, escrita, certo? Mas a escola teve que enviar para tirar cópia. Então, nós estamos fazendo essa denúncia e com material péssimo. Tem que replanejar essa situação, né? Não dá para você aplicar um negócio desse numa turma de segundo, terceiro, quarto, quinto ano, não. Porque tem aluno com problema de visão. Nós temos alunos com problema de visão. Nós temos alunos aqui, tem que replanejar esses conteúdos a ser aplicado. Porque nós temos alunos até no quinto ano que não sabe ler. E não é culpa da gente como profissional em educação, não. A gente tem feito um trabalho gigantesco para alfabetizar e não se tem uma solução. A escola, o município de Ceará-Mirim, muitas vezes não tem um planejamento, inclusive das estradas para os deslocamentos dos profissionais, isso prejuízo para o estudante. Então, são essas denúncias que nós estamos fazendo aqui e esperamos que sejam solucionadas o mais breve possível no município de Ceará-Mirim. Eu quero encerrar aqui, agradecer aqueles e aquelas que participaram do nosso programa, o José Augusto, que esteve aqui conosco, Aniele, Raimundinha, Carlos Alexandre, Márcio, Socorro, Ana Micaele, Alexandra, Maria José, Fernando, a turma que apareceram pelo YouTube e TV Web e nos acompanharam através da Zona da 87 FM. Muito obrigado por ter participado do nosso programa. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tchau.